As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Ontem, dia 3 de dezembro, António Variações faria 80 anos. No mesmo ano em que passam 40 do seu precoce aparecimento, a convidada extra é a Teresa Couto Pinto, produtora nas áreas do cinema, televisão, teatro e eventos, que foi amiga, agente e a mais relevante fotógrafa de António Variações, entre finais dos anos 70 até à morte do músico em 1984. Ela apanhou um Variações a preparar-se para ser cantor, um Variações radiante com as primeiras gravações, um Variações já em modo meteorito. Tive o privilégio, diz ela, de usufruir do seu lado afetivo e protetor. Vamos saber mais do que foi viver nos anos 80 e conviver com este ícone da cultura e da música pop em Portugal, eterno artista que conquista geração após geração, na véspera de um congresso, de um colóquio na Universidade Nova de Lisboa, onde vai ser justamente recordado e homenageado. Olá, Teresa, é bem-aja por ter aceitado este meu convite. Bem-vinda à Rádio Observador. Bom dia, convite. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Teresa, tu que nasceste em Angola, tu moras na Chamusca atualmente? Exatamente. Muito bem, perto da casa de Moscadinha, aquela casa tão importante que Ora está agora Moscada. a ser Moscada. Le Moscada. Muito bem. Tu se não me engano, a família, depois, quando vieram de Angola, tu nasceste em Malange, vieram depois morar aqui para Alvalade, aqui bem perto, não foi? Exatamente. Sou aqui desta zona. Onde, aliás, estava o barbeiro, o cabeleireiro do António Variações, chegou a estar aqui, António Ribeiro, na altura. O António Ribeiro estava no Baeta, pronto. Que era aqui em Alvalade. No Centro Comercial de Alvalade. Centro Comercial. É incrível. Moderníssimo. Em 1974 estavas na faculdade, mas depois, Teresa, decidiste, isto era uma confusão, foi os saneamentos, foi as aulas, não havia aulas. Não havia aulas. Tudo era passagem administrativa e aquelas coisas. Eu sei esses tempos. E então decidiste sair e depois o teu companheiro era diretor de fotografia no cinema e daí tu entraste no mundo do cinema. É daí que vem este fascínio pelas artes, sobretudo pela produção, porque é preciso gostar muito de... Eu gosto muito. Ter uma grande agenda, ter muitos contactos e saber gerir as coisas. É sobretudo uma posição de gestão. Eu gosto muito. Tu fizeste muita coisa em televisão, em cinema. Tentei fazer o mais possível. Eventos também, grandes. Vamos ver, naquela altura era mais fácil arranjar, andar a saltar de trabalho em trabalho do que ter trabalhos fixos, não é? Ninguém era fazia coisa de freelancer, era tudo freelancer, era tudo a recibo verde. Ninguém... Pagavas ao trabalho. Forfés, ao trabalho, à tarefa, não é? À tarefa. Os filmes eram pagos à semana, mas já com um forfé pré-concebido, não é? Tem orçamentos, portanto aquilo tem as verbas a atribuir. Mas não é fácil, não foi fácil. Esta Manhã Submersa do Lar António, este filme, onde já foste assistente de cena, isto foi mais ou menos no ano em que conheceste o António Variações, 79, não é? Por aí, 78, 79. Foi em 79. E ainda por cima era um filme que foi feito em duas versões. A versão 16mm e 35mm. Dois diretores de fotografia diferentes, era o Vítor Estevão, nos 16mm, o Moedas Miguel no 35. Portanto, havia... foram dois. Conheço um Joel Moedas Miguel, que se calhar é filho. É o filho, dele. que é o que está na Chamusca com a Casa de Moscada. É o dos patrimónios. O da Património, um grande amigo. Muito bem. E produtora também do teatro. Fizeste muita coisa com o teatro. Com muitos grupos. Escola de Mulheres, o Artistas Unidos, com Jorge Melo. O Jorge Silva Melo. Não tive muito tempo, porque depois também apareceu a Escola de Mulheres, também me vieram convidar para fazer, fiz algumas peças com elas. As magníficas produções. As magníficas produções com a David e Golias também, que me apoiou sempre. E muito giro o grupo de teatro terapêutico do Hospital Júlio de Matos, com o Júlio Silva. Isto trabalhaste assim há alguns anos com eles. 2 anos. Foi uma experiência incrível. Foi muito fora do normal. Fora da caixa? Mas tu gostas dessas coisas? Fora da caixa, eu gosto. É muito a tua cara. Não, porque era incrível, porque a maior parte dos atores, todos com problemas mentais. Exatamente. Não grave, quer dizer, havia de tudo, desde esquizofrenias até autismos vários. Não, e personalidades múltiplas. Coisas assim em tratamento, mas eram todos bipolares, sobretudo, e eram todos doentes externos. Não estavam lá. Internados. E achei incrível como é que eles conseguiam dominar o texto. Incrível. Decorar aquilo tudo. Eu tenho fotografias fantásticas dos espetáculos. Consegui levá-los ao Teatro Nacional Dona Maria. Boa.
com um espetáculo fantástico. Ele é que escrevia os textos. O João Silva era um escritor fantástico. E fomos com o limiar dele. Correu, toda a gente ficou fascinada. Incrível. Foi uma coisa incrível. Ainda consegui levá-los em turnê. E corria sempre bem, Teresa, ouvi de vez em quando corria sempre bem, porque uma das coisas que têm estes doentes, normalmente, é que são muito direcionados. Focados, não é? E focados. Portanto, quando nem se altera ali nada, porque eles depois derrapam. O cérebro estava concentrado nisso, nem há capa tempo para achaques. E se houver qualquer alteração... Se calhar o teatro é uma terapia extraordinária. Derrapam. Maravilhosa. Aliás, o João já lá esteve 40 anos a fazer esse tipo de trabalho. Incrível. Com os doentes, incrível mesmo. Muito bom. Foi uma experiência muito boa. E depois houve uma altura em que foste funcionária pública. Foi antes. Foi a seguir, a 79. E a parte do Conservatório de Registros Centrais. E depois na Império, eu vi uma biografia tua em que dizia que teve uns anos nos seguros Império a ler autópsias. Mas isso é verdade? É verdade. Mas não sabia que os seguros tinham estas funções, digamos assim. Porque quando há um acidente, normalmente tem que se ler a autópsia para saber se as pessoas morreram porque tiveram um ataque cardíaco ou se o ataque cardíaco foi consequência do acidente. Tu lias para... Lia para saber, mas aquilo é terrível porque tem que se ler tudo. Pois, encontraram isto, as unhas, não sei o quê. Eu detestava aquilo. Imagino. Eu fui para lá para ser correspondente em línguas estrangeiras. Em 1981, largaste a Companhia de Seguros e começaste então a colaboração com o cantor e compositor, na altura, António Variações. De quem eras? Ficaste amiga? Já era amiga. Tinha visto já aqui no cabeleireiro dele, não sei o quê. Houve uma grande empatia logo com o António. Eu chamava-te Punk? Não, as pessoas cá fora, desde que ele me rapou a cabeça, é que me chamavam, era a Teresa Punk. Também, ok. Eu era a única de cabeça rapada, não é? Ninguém andava de cabeça rapada à máquina 1 ou 0. Estamos a falar final dos anos 70, exato. Exatamente. Não, foi já em 80. Mas de qualquer maneira era uma... Sim, foi 79, 80. Foi uma... Eu tinha o cabelo enorme, portanto aquilo já foi drástico. Isto foi mais ou menos a altura em que tu o conheceste? Foi, eu conheci em 78. Acho que foi numa loja do centro do Castelo. Eu comecei. A parafernália. Eu já o conhecia do Baeta. Ok, desde cabeleireiro que era aqui, em Alvalade. Sim. Com os miúdos todos a espreitar no vidro. Todos a espreitar no vidro, era incrível. Ali da escola. Eugénio dos Santos, exatamente. Eugénio dos Santos. Passavam ali no centro comercial e ficavam colados a ver aquele personagem. Porque ele tinha sempre uma maneira de estar. Já tinha o ar dele... Tinha sempre, excêntrico era e o único. único que estava virado para a montra. Portanto, aquilo tinha um espelho a meio e havia bancadas de um lado e do outro. Exato. E ele estava na bancada junto portanto, à montra. A um dos vidros. E os miúdos gostavam, para já, porque a maneira como ele vestia, ele era capaz de trabalhar com aqueles sapatos de velhinhas que têm um feixe eclair e uma pelezinha à volta, que são todos com tecidos com flores ou com coisa na maior. E depois tinha sempre uma maneira de estar mais solta, digamos assim. Solta e diferente, não é? Diferente, porque com aquela barba e com os cintos muito apertados, toda a fisionomia dele. Mas depois era encantador, porque isso é que era uma coisa que o António tinha que era fabulosa. O António era tão simpático, era tão encantador, tinha sempre um sorriso aberto. Nem sempre estava na sua melhor... Sim, há quem diga que ele tinha mau feitio. Tinha às vezes mau feitio, mas autoritário. Nunca foi desagradável com ninguém. Pois não, diz que ele passeava-se nos chiados e as Exatamente. pessoas iam dando, sobretudo depois do Júlio Isidro lançar no Passeio dos Alegres. Não, mas antes mesmo. Era? As pessoas metiam-se com ele e falavam com ele. As pessoas às vezes assim, então vai para casa, vieste com o pijama ou vieste com qualquer coisa, sabe como é que eles piropos? Sim. E ele então parava e dizia, mas porquê? Não gosta do modelito? E dava ali uma voltinha. Ele foi à televisão uma vez com o Júlio Isidro, era com o pijama com ursinhos. Com o ursinho de peluche. Sim. Extraordinário. E há uma cena que tu dizes que ele entrou à hora do almoço, estamos a falar de uma parafernália, se não me engano, era na loja Era na parafernália na Rua Castilho. Que entrou à loja do almoço para comprar uma peça cor-de-rosa, alcochoada em cetim, que os senhores usavam por cima das camisas de dormir. Ele provou-a, ficou-lhe impecável. Exato. Parecia que tinha sido feita para ele. É extraordinário. Quem é que as pessoas podem dizer isso a alguém, não é? Exatamente. Não, isso é muito bom, muito bom. Mas ele era assim fascinado com estas peças diferentes.
E usava-as com umas calças de balão ou qualquer coisa, e usava aquilo no meio da rua. Exatamente. Não tinha problemas nenhum nisso. Era assumidíssimo nesse aspecto, que é muito engraçado. Isso Pronto, era moda. E ele próprio brinca imenso com isso. Ele tem a dizer... Quem criava a moda era ele. Exatamente. Ele, aliás, teve um prémio do mais mal vestido. Pois foi. Em 83, estamos a falar já há 41 anos. Percebem lá, eles de moda. Quem percebe de moda sou eu. O estilo sou eu. O estilo sou eu. Eu tenho preocupações de estética, não de moda, dizia exatamente. ele. A moda torna as pessoas todas iguais umas às outras. Ora bem, é isso mesmo. É bonito esta... E ele queria ser Era um diferente. homem à frente do seu tempo nestas coisas, eu acho. Nós fomos a uma exposição do Lionel Moura, quando foi o pós-modernismo, que foi ali na Sociedade Nacional de Belas Artes. E ele foi vestido de rede de capoeira. Com uma malha vestida por baixo, uns colãs de malha cinza, com uma camisola de gola alta cinza. E depois aqui eu tive a pregar-lhe nos ombros? Nos ombros, nos cotovelos, nos braços. Bocados de malha? Não. Então. Tive a cozer fechaduras dobradiças, gigantes, que ele levava tudo. E depois levava uma rede por cima de capoeira, daquelas redes de capoeira. Sim. Como se fosse uma armadura. Fininha, sim. Com um cinto uma cota por cima, de malhas uma cota especial. De malhas com um cinto a apertar para fazer a cintura. Exato. E então aquilo parecia assim um manequim. Sim, com as malhas por baixo. Era fantástico. Incrível. Aliás, o Lionel Moura disse: o único pós-moderno que aqui está é o António Variações. E tu ajudavas nisso também? Às vezes ajudavas nessas coisas? Tive de estar a cozer tudo. Sim, exatamente, foi a tarde toda a cozer antes de ir para o... Ele dizia isso, exuberante, exótico, único, como ele era. Variações é uma palavra que sugere elasticidade, liberdade. E é exatamente isso que eu sou. E faço no campo da música também. Aquilo que canto é heterogéneo. Não quero enverdar por um estilo, não sou limitado. Tenho a preocupação de fazer as coisas em vários estilos. De facto, é ele, é a cara dele. E ele tem que se perceber que ele vem do meio rural, em que havia um tipo de música, não é? Que ele se habituou a ouvir de criança. O pai tocava cavaquinho? O pai tocava 2 instrumentos, era cavaquinho e... Não lembro, sim. Mas era uma família que cantava e que animava lá... Família rural, ele era lá de fiscal de terra deles. Ele era de fiscal. Estamos a falar do Conselho da Marge, Distrito de Braga. É. Mas Minhoto, portanto, mas ele com muito orgulho das suas raízes, o que é muito engraçado. Isso... Aliás, a coisa que ele mais gostava, eu nem sei se ele era assim tão católico, teve a educação católica, mas nunca ouvirá à missa nem benzer-se. Sim. Mas o que eu achava engraçado era que ele dizia: a coisa que eu mais gosto é ir assistir na Páscoa o compasso? Os padres, o compasso as procissões que havia, quando há Semana Santa e essas coisas. Semana Santa, e que algumas iam para o Rio. E então na casa dele, que era fiscal, ficava entre as duas freguesias, portanto era visitada pelos 2 padres das 2 freguesias. Exatamente. Então era sempre uma porta aberta e uma festa. E todo aquele folclore à volta ele adorava. Giro. Engraçado. E ele diz que era muito inspirado, aliás, pelo pai. O próprio pai dele o inspirava muito, que era músico também, cantava e não sei o quê. Apesar de ser uma família rural, acho que ele era o quinto filho de 11, ou o que é que é? Sim, eram muitos. Quinto filho de 12, sobreviveram 8. Exato. A Diolinda de Jesus e o Jaime Ribeiro, este pai. O pai que tocava cavaquinho e acordeão. E a educação ótima que eles lhe deram, apesar de todas aquelas... Era um homem tímido, o rapaz tímido. Um homem tímido. E ele disse que em miúdo era um cantor de casa de banho e ia muitas vezes cantar sozinho para o cima do monte. Ele tinha um morro à frente da casa e ele subia até lá e então cantava, porque aquilo projetava a voz, não é? Sim, claro. Ele sentia-se ali, era o palco dele. E é engraçado que uma vez tu conheceste o Teresa antes de ele ser músico e, portanto... Era aquele cabeleireiro, não sei o quê, as fotografias ficaram amigos, ias à casa dele. Eu nem sabia disse: que ele cantava. Olha, mas eu também canto, queres ouvir? E tu, gostas? E tu? Pois, porque era tão diferente. Era trauteado, era sem música. Não, e era muito diferente. O som. Primeiro estranha-se e depois entranha-se. E eu, aliás, a música que ele me pôs para ouvir foi uma que depois estreou no Trump, que era o Toma Comprimido. Ok. Toma comprimido, o que isso passa? E eu achei aquilo, para já, completamente diferente do que se fazia, não é? E tudo o que é diferente, em primeiro leva assim com ela claro. E fica espantado. E ele disse-me: gostas? E eu disse: olha, sinceramente, tenho que ouvir mais vezes. Gostei de tu, sinceramente. Não ficou no ouvido. E ele disse: pois meteu-me uma outra, porque aquilo estava em bobinas e aquilo era a outra a seguir. E aí já a coisa batia, já havia uma sonoridade um pouco diferente. E depois acabei por gostar e acabei por perceber que havia ali qualquer coisa de diferente que era
ótima de desenvolver e de... Engraçado, ele soltava a voz então, quando chegava àquele monte, o Tonito, como ele era chamado, tinha 5, 6 anos, já fazia isto. Soltava a voz, como tu dizes, em cima daquele morro e acho que ouviu-o a 2 km, portanto aquilo projetava mesmo a voz. O pai tocava cavaquinho e acordeão, foi a sua primeira inspiração. Segundo a informação da Manuela Gonzaga, que eu nem sabia, porque ela é que fez essa pesquisa, a mãe era a única letrada ali, porque escrevia, sabia ler e escrever. A mãe de Olinda. Sabia ler e escrever. E então acho que naquela zona, quando era aos domingos, as pessoas pediam para ela ler cartas de família que estavam fora. E então havia um corrupio sempre naquela casa de pessoas que iam com as cartas e com essas coisas para ela ler. É engraçado, eu só ouvi isso ontem porque eu não sabia. Aliás, faz parte do colóquio. Essa versão sim. Muito bem, também estou a falar da tua carreira, que também aqui está em questão hoje, que é muito curioso. Falámos deste grupo de teatro terapêutico do Hospital Júlio de Matos, falámos de quando conheceste o António Variações. Tiveste um período também que tiveste no Algarve, ali uma década mais ou menos? Exatamente quando o António morreu, porque... A partir de 84. Retiraste lá, viste este bistrô que tu abriste, tiveste sempre todos os negócios, tu fizeste tudo. Tu é que és a Teresa Variações também. Exato. Olha, não correu assim muito bem, foi. Eu tinha uma sócia que não era trabalhava lá no Algarve, e então pronto. Caía tudo em cima de ti. Tudo, exato. Inclusive a vela, fizeste assim umas regatas. Fiz umas regatas, adoro vela, adoro. Que engraçado. Tu, a nível da televisão, uns anos depois, trabalhaste em programas A Roda da Sorte, era com o Hermano José? Era. Então, eu trabalhei com o Endemol. Exatamente. Então aqui foi a Chuva de Estrelas. Eu nessa altura estava a fazer imprensa. Ok. Porque havia tantos produtores, aquilo... Havia muitos na altura? Sim, havia. Toda a gente ali tinha... Globos de Ouro, também participaste? Aquilo funciona com equipes fixas, não é? Sim. Pronto. Olha Quem Dança, uma canção para ti, há várias galas, o Masterplan e o Big Brother famosos. Esta Chuva de Estrelas, mesmo tiveste desde o princípio, quando começou? Foi um grande programa. Foi um grande programa. Para mim foi dos mais... Impressionante, tal como por exemplo o Big Brother, não é? Claro que estes programas não são nossos, não é? São programas importados. Claro. Os modelos são importados. Claro. Eu, aliás, até ganhei um que foi lá fora, a Endemol. Fazer lá fora também? Fizemos lá fora quando foi a apresentação de todos e acabou por ganhar o Quem Quer Ser Milionário. É verdade. Mas eu fui com um que se chamava Contracena. Que era sobre teatro, em que há um texto escolhido e a pessoa que está a concorrer tem que, com um ator, contracenar, dependendo do que saía numa roda, que era vamos fazer esta cena zangados, ou como... Fazer de ator naquele estado de espírito. Exatamente. Isso vai ser muito cómico também. Pois foi, os espanhóis adoraram, e os italianos... Esta coisa também curiosa dos eventos que o Fórum Estudante, por exemplo, eu estive na equipa que fundou os Fórum Estudantes, meu Deus, em 1990 e poucos. Nós fazíamos a animação. A Futurália, as feiras, os campeonatos de profissões, a equipa da Talento, que também tem a ver contigo, corridas de automóveis, também tiveste em todas, a Ayrton Senna. No Grande Prémio Histórico do Porto e esta homenagem a Ayrton. E na homenagem ao Ayrton Senna. Exatamente. Quando tiveste ali 10 anos em que tiveste a tomar conta da tua mãe, quase 12, a tua mãe acabou por morrer com 103 anos e meio, extraordinário. Extraordinário, não é? E tu fazias outra coisa, tu tinhas outro talento, fazias casas de bonecas. Eu tinha que construías, contavas lá em casa com ela. Fazia tudo, quer dizer, as casas, a primeira que comprei foi de catálogo, não é? Aquelas que saíam umas por vez de semana, e fiz a primeira. Depois comecei a fazer própria ambientes, porque tinha que me entreter com alguma coisa, porque senão estava bem louca, não saía de casa, tinha que fazer qualquer coisa útil e que me desse prazer, não é? A fotografia nasceu porquê? Quando? Olha, foi por muito acaso. Foi? Eu não era uma fotógrafa profissional, nunca pretendi ser. Amadora, mas andavas sempre com máquina. Então. Como dizia outra, era uma jeitosa da fotografia. Eu estou curioso com isso porque já vamos saber mais, já a seguir, mas temos antes de fazer um pequeníssimo intervalo. Está bem, Teresa? Está bem, sim, senhora. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos à conversa. Até já. Até já. O Sargento na Cela 7. O homem na Cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida
de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus é mais do que um podcast. Estamos a conversar com Teresa Couto Pinto. Ela é produtora nas áreas do cinema, da televisão, do teatro e dos eventos. Foi amiga, agente e a mais relevante fotógrafa de António Variações entre finais dos anos 70 e até à morte do músico. Em 1984 celebramos este ano 40 anos do seu desaparecimento precoce e celebramos ontem, faria 80 anos, se estivesse ainda connosco, como devia. Muito bem, este cantor de casa de banho, como eu próprio dizia, ele próprio dizia de si próprio, dá-me a ideia que nasci demasiado cedo. Eu também acho. É uma grande verdade. É uma grande verdade. Ele tinha a visão para ver isto. Ele era muito à frente. Ele veio aos 12 anos contra a vontade do pai. Veio ser marçano, veio trabalhar numa mercearia. Que acontecia muito naquela época. Sim. Nessa altura, quando ele veio para cá com 12 anos, Teresa, ele já cantava e escrevia. Já estava Escrever não sei, porque nunca falámos sobre isso. Ele falava muito pouco sobre o passado. Okay. Sabemos mais agora do passado dele até pela Manuela Gonzaga, que fez aquela grande biografia em 2006, que é assim a mais completa, a mais antiga, mais... do berço à tumba, não é? Exatamente. Está responsável do coordenador deste colóquio que arranca amanhã ali no Cidade Nova. E que vai ser bastante interessante. Eu acho que as pessoas deviam tentar ir ver, porque tem vários setores, tem várias conversas, são catedráticos, são pessoas que vão apresentar trabalhos e estudos sobre a história de Portugal dos anos 44, de quando ele nasceu, até à atualidade. O colóquio chama-se Variações em torno de António, de olhar para trás, pensamento em frente. Vai ser amanhã então, quinta 5 e 6 de dezembro, quinta e sexta. Na Faculdade Nova, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, no auditório B1. Ali na Avenida de Berna, no 26C, organizado pela Manuela Gonzaga, pela Catarina Pimentel Neto. No fundo, o objetivo é recordar e homenagear António Variações. Mas também encaixá-lo numa realidade nacional que foi todo um percurso da vida dele e que começou nos anos, quando ele nasceu em 44, e que ultrapassou uma série de coisas diferentes. Claro, portanto, então começou no Estado desde Novo, a imigração até a Guerra Colonial, onde ele teve, aliás, ele foi para Angola. Falta de liberdade do fascismo. Não se podia viajar, não se podia nada. Ele fez as viagens possíveis. Os gays eram presos, os homossexuais eram presos. Era crime a homossexualidade. Ora bem, e as mulheres... O divórcio era proibido. Ora, é proibido, e as mulheres para viajar tinham que ter o consentimento dos maridos, coisas assim perfeitamente... Licença para o isqueiro, não esqueça desta. Exato. A imigração do campo para a cidade, a imigração que vinha de fora era quase toda clandestina. Era quase toda clandestina, exatamente. As pessoas davam o salto, às vezes, para conseguir fugir, para conseguir busca de melhores sobreviver. Condições e de vida, pagar e conseguir manter a família que deixavam cá, não é? Porque o serviço militar obrigatório era uma realidade, havia a guerra no ultramar, ele chegou, portanto, a estar em Angola. Tu vais estar amanhã, tu és amanhã, Teresa, vais falar amanhã. Não, é na sexta. É na sexta? Acho que sim, parece-me. É às 4h30. Das 4h30 até às 5h15. É 6 de dezembro. 6 de dezembro, então pronto, és depois da manhã, és na sexta. Sexta. Pronto, depois ele, de facto, a tua conferência é o meu grande amigo António, um registro de memórias e imagens icónicas, é o que vais falar. Sim, e vão estar pessoas muito importantes. Depois o André Morraças vai falar da experiência e variações e o David Mourão Ferreira editar, o David vai estar comigo editar, também, gravar e lançar para o grande público. Diz que quando ele foi lançado, ele levou uma maqueta à Valentim Carvalho, mas já não sei onde é que eu li isto. Eles gostaram muito, mas não sabiam como promovê-lo. Não, exatamente, é que não sabiam bem mas como é que haviam de colocá-lo. Eu entro na parte da imagem. Sim, claro. Porque a gravação, também, não é? A música já é uma coisa diferente, não passava por mim. Claro. Mas
A dificuldade deles era, e o tempo de espera que ele teve de 5 anos, foi porque eles não sabiam exatamente em que género haviam de colocá-lo. Havia o rock, havia o pop, havia a música chamada pimba. O folclore. E ele não era nada daquilo. Mas ele também, por exemplo, com o folclore ele brincava, a história da Maria Albertina. Até porque ele as pessoas têm a sua raiz dele, não é? Claro. Os sons que ele ouviu desde miúdo. Exatamente. E nada, ele não os negava. Portanto, ele assumia-os e era muito orgulhoso. E abraçava essa tendência. Mas era sobretudo porque na sonoridade da altura, porque não podemos esquecer, nós tínhamos saído do 25 de Abril, tinha aberto portas para uma série de coisas novas. De realidades. E aí finalmente eles perceberam que se calhar tinham que abrir portas a gente com ideias novas. Mas isso levou um certo tempo. Claro. Que o que acontece com todos os íconos da moda e íconos pop, como ele foi, que aparecem numa certa altura, e o mundo, não é o país, é o mundo, às vezes não está preparado ainda, não é? Exato, e naquela altura, e vamos lá ver, naquela altura ninguém viajava muito porque não havia dinheiro para isso, era muito caro. Exato. Quem é que eram as pessoas que viajavam? Pessoas como o António, que não tinham responsabilidades familiares. E não havia cá viagens low cost, não é? Exatamente. Hoje vai-se por 30 euros a Londres. Ora bem, Deus me livre. Era juntar ao longo do ano para poder ir para... Era caríssimo. E depois ainda era preciso ficar lá em algum lado. Porque... Sim. Hoje em dia, era vistos e era passaporte. Hoje em dia qualquer pessoa tem amigos que moram em Londres. Exatamente. Aqui ele pode fica ficar lá em casa dele. Exatamente. Naquela altura não. Engraçado, ele abre o primeiro cabeleireiro unissex da capital. Era. Trabalha no AIR, já era o primeiro, Isabel Queiroz do Val, o Centro Comercial em Mavis, depois em Alvalade, abre depois um salão na Baixa. Sou barbeiro, diz ele. Trato de cabelos de senhoras, sim, mas entendo melhor com a tesoura. A tesoura era um ícone para ele tremendo. Aquelas fotografias famosas da tesoura são tuas? São. Com ele põe a tesoura nos olhos. No fundo da tesoura também era o A e B. Porque ele estava a cortar-me o cabelo. É muito bonito. E ele diz-me assim, preciso arranjar um símbolo, porque realmente naquela altura toda a gente fotografava a cara, nas capas dos discos, 3/4, dependia de que lado é que ficava melhor, assim saíam as capas. O Júlio Iglesias dizia que era sempre o lado. Exato. O meu lado bom é este, não fotografa do outro. Não tem nada a ver com o António. O António queria uma coisa completamente diferente. Sim. Portanto, nós começámos a fazer ensaios em casa, ele gostava muito narcísico, como ele era, gostava de trocar de roupa e de fotografar. Porquê? Porque também era uma visão que ele tinha exterior. Da terceira pessoa. Não, da terceira pessoa. Por isso é que ele gostava de se ver depois. Vamos lá ver. Exato, porque eu, por exemplo... Daí a casa cheia de espelhos? Nós vamos... Tinha em frente à casa uma parede inteira de espelho. Ali ao pé da Conde Redondo, era? A casa não era muito grande, mínima. Mas com tantos espelhos tinha que parecia grande. E depois tinha coleções de tudo. Desde loiça dos cemitérios até aqueles móveis enormes com coleções de bonequinhas e de coisas... Tudo, pratos do Gabinete de Curiosidades. Era uma coisa, eram e as paredes verdes minho. Era uma coisa, a casa era uma coisa espantosa. E ele, por exemplo, quando tirámos as primeiras fotografias, nem eram para capa nenhuma. Foi ele que pediu, foi ele que quis. Íamos fazendo, porque até foi muito antes de haver capas e de se pensar em capas. Era vaidoso, com certeza, gostava de se afirmar. E ele gostava também de se ver, porque eu quando me olho ao espelho, eu vejo uma imagem, mas eu detesto ver-me nas fotografias. Portanto, eu percebo que ele também tivesse essa noção um pouco irreal de que... Mas eu gostava de se ver. Sim, será que eu estou a ver e as outras pessoas veem-me como eu estou a ver refletido? Isso é quase filosofia. Pronto, e gostava disso, ele disse-me várias vezes, assim eu tenho uma noção do que as outras pessoas olham para mim e veem. Quando olham para mim, o que é que veem quando me olham? É incrível, eu nunca me lembraria disso. Bonito. Engraçado. E diz ele, e também teve para ser num paquete, para caber num paquete, mas depois demoraram 4 anos a chamá-lo, portanto foi para outras coisas, para outras andanças, e de facto a música então ele levou aquela cassete, aquela maqueta, e assina contrato com a EMI, com o Valentino Carvalho. Uma carreira completamente meteórica, é incrível. 2 anos e meio, como tu dizes, 2 álbuns e um single, foi o que ele editou. E de facto e tinha material para fazer muito mais, não é? Mas depois, por exemplo, quando fez 10 anos que morreu, houve os Humanos, houve umas homenagens. Helena D'Água, que vai também estar amanhã no Congresso, gravou com uns originais que lhe tinha dado o irmão dele, um dos irmãos dele. Porque era assim, o António quase não assistiu ao lançamento do último disco. Ele até já estava doente na altura hospital do 84, e me disse que até apressou um bocado a saída do disco. Que foi ele dizer-me, estou à espera que eu morra para lançarem o disco. E eu disse isso na Valentim de Carvalho e eles lançaram na semana a seguir. Não era o caso. Claro, não era o caso, mas
Ele já se sentia ali frágil e depois também entrou, foi ligado à máquina e depois já não teria essa percepção, não é? Sim, exatamente. Foi muito bom que ele ainda soube e viu e assistiu, digamos. Que tinha saído... Ele ouviu-se depois na rádio e acho que foi uma coisa muito bonita para ele, muito comovente. Muito comovente. Claro que sim. E, portanto, foi uma coisa meteórica também por isso. Claro que ele tinha imenso material que deveria, se tivesse ficado vivo, teria gravado. Ele e não os outros. Não é? Sim, temas dele, não é? Claro. Exatamente. Claro. Músicas que ele já tinha, até estavam... que ele não sabia nada de música, ele trauteava. Isso é um dos temas que se vai falar neste congresso, é isso. Como lidar com um músico que não sabe música. Ele trauteava, mas de tal maneira bem que eles apanhavam a melodia, pronto. As sonoridades todas e as melodias. E escrevia as letras, não era ele? Escrevia todas as letras, menos O Povo que Lavas no Rio, que é Sim, da Amália, não é? A Amália cantou, que a Amália imortalizou, não é? Exato. Ele escrevia e ainda hoje são atuais. É incrível. E hão de ser atuais sempre. Eu acho que eu comecei este programa a falar nisto, é um bocadinho eterno artista, que foi de facto conquistando geração após geração. É transversal a várias. É transversal. Eu também acho isso. É transversal a várias Isso gerações. acontece quando as pessoas são assim ícones fora do seu tempo, que aparecem assim numa bolha, algures e nesse caso foi nos anos, final dos anos 70, princípio de 80. Temos que deixar vários documentos que provem isso, daqui a uns 30 anos já não estamos, e também não podem basear-se no pouco que existe, e as pessoas vão deixar de ler e, portanto, cada vez se lê menos. É verdade. Não é? Mas o caso dele tem a vantagem, ouve-se. Sim, não é? Mas portanto, pronto, é isso que eu digo. É passar as músicas e sai a ouvir sempre. Passar sempre essa mensagem, claro. E deixar os jovens ouvirem, e os miúdos mesmo, os meus filhos cresceram a ouvir António, não é? Claro. O que é que mais te marcou? Tu conviveste muito de perto com ele há alguns anos. O que é que mais te marcou neste homem? Olha, a sensibilidade, que era uma pessoa maravilhosa e super sensível, parecia às vezes que não, mas era muito sensível. Sim, e sobretudo o caráter protetor que ele tinha com as pessoas de quem gostava, porque também se não gostava não valia a pena não existirem. Chegarem-se, porque ele não dava não, nem sequer confia. Para já era uma pessoa que não andava em grupetas, era um solitário, era uma pessoa que andava sempre sozinha, apesar de conhecer imensa gente. E depois tinha os seus interesses próprios, não abria a porta de casa a toda a gente. Pois, tu dizes mesmo que era nesta Rua de Conde Redondo, uma casa cenário muito pequena, com muitos espelhos. Sou talvez a única pessoa que fotografou, dizes tu, a casa do António. Ele não deixava lá entrar qualquer um, não era qualquer um, não. Um mundo mágico, uma casa muito kitsch, muito naif, muito vintage, muito colorida. Ele dizia mesmo que Portugal precisa de muita alegria e de cor. Muita cor. Era um mundo muito, apesar do 25 de abril ter acontecido há muito pouco tempo, ainda era um mundo um bocadinho cinzento. Vestia toda a gente azul, castanho, preto, azul escuro, nem sequer era um azul foncé, era azul escuro. Exato. Só mesmo muito amigos aqui iam lá, ele jantava muitas vezes no Café à Sorda, era uma pessoa que, no Barro Alto, grande restaurante, quando era também no Barro Alto, obviamente, fazia yoga e ginástica, ginásio 2 vezes por dia. Ele ia ao ginásio de manhã. Isso é uma moda agora, mas ele já há 40 anos fazia isto. Sim. Não bebia. Não se drogava. Não se drogava, não fumava, portanto... Estava umas décadas, nesse aspecto, estava umas décadas à sua avançado. Frente. É muito curioso. E ele é giro porque que legado é que ele vai, é que ele nos deixa, Teresa? Eu acho que o legado está cá, nós temos que o acarinhar e divulgar. Pronto. Eu, por exemplo, não vi o filme, mas não acho que seja... Há um filme de variações, é isso. Não mas acho que seja acho que o realizador deixou de falar quando tu disseste isto, eu não me revejo o António aqui. Eu não via mesmo. O António não dava em grupetas, o António não deve ter cenas dele no Trumps e espetáculos, um palavrão. no Scarlatti. Ele é muito palavroso? Sim, acho que sim. Eu não sei, não vi, porque recuso-me, porque fico... Não viste ou viste às escondidas e não queres dizer? Não vi. Está bem. Ok, estás a falar desse filme, foi em 2019. Super bem disposto. Vejo sempre o ator com ar pesado e agressivo. Não tem nada a ver com o António. Sim. O António era uma pessoa muito leve. Apesar de às vezes o mau feitio que ele tinha não era descarregar em cima das pessoas. Era o João Maia que realizou este Sim, o António não descarregava em cima das pessoas. Vamos lá ver. A má disposição dele às vezes podia ser com a irmã, com pessoas com quem despejava ali, mas depois pedia desculpa e vinha super carinhoso. Tinha esse lado sensível. Tinha esse lado muito doce, muito sensível. E muito alegre, porque ele estava sempre bem disposto. De manhã, sair com ele de manhã e ir até ao cabeleireiro, ele parava 50 vezes na rua. E as pessoas falavam e ele falava a toda a gente.
ia na rua sempre a cumprimentar. Eu lembro de ir uma vez a Peniche e os pescadores a falarem com ele, e ele sempre parava, não é? Ele não dizia olá assim, abanando a mão. E parava, conversava, apertava a mão. Estava com as pessoas. Apertava a mão, estava com as pessoas. Era muito... No ano seguinte do filme, em 2020, saiu então este teu livro-álbum, da Oficina do Livro. Um livro em forma de álbum, é muito curioso. Um retrato intimista, é a minha relação com ele, dizes tu. E de facto apanhaste-o a preparar-se para ser cantor, radiante com as primeiras gravações, já em modo meteorito. Tu foste a fotógrafa que mais o fotografou. O do livro era um desejo antigo que tu já tinhas, muito antigo. E é um grande tributo. Tem à volta de 150 fotos, pai, de umas 200 que tu tens. Eu tenho mais, espólio, até um bocadinho. E este espólio, Teresa, onde é que tu vais? Sei que estás preocupada com isso. Eu estou preocupada tem que ser conservado e depois doado. Eu devo isso ao António, pronto. Devo isso ao António. Mas que é o Museu da Música? Não, fazer uma grande sala com ele? A muda era para fazer não sei ainda se realiza ou não, fazer uma... Não era uma hipótese. Era. Está na... Tem muito a ver com ele. Está na forja, mas não sei se sai. Mas pronto. Pois. Já teve conversações em relação a isso. E eu gostava, porque, inclusive, como eu não tenho nada digital, é tudo analógico. Pois, tem que ser conservado. Tem que se conservar os negativos, tem que se conservar o tempo das chamarcas. São únicos e muitas vezes, agora fala a teu favor, usaram imagens tuas abusivamente, completamente. Porque quase todas que pediam para espetáculos, livros, usavam as tuas imagens. E ainda por cima... nem sequer identificavam, autor desconhecido. Pelo amor de Deus, tu és conhecido. Agora depois disto, então, depois de hoje, és famosa no mundo. Teresa Couto Pinto. Mas é verdade, mas já na altura eu assinava as capas, têm o meu nome. Claro. Não tenho Teresa Couto Pinto, tenho Teresa Matos Moreira, porque na altura era casada. Mas sou eu. O teu diretor de fotografia. Exatamente, mas não, por acaso não era esse, era o segundo. Okay. Mas era lá fora também perguntavam por ele, aquela holandesa. O The Guardian, em 2020, lançou um artigo sobre ele. E tenho agora um interesse em... E há nosso embaixador nos Estados Unidos, em São Francisco da Califórnia. Estão a pedir para fazer secar uma exposição com ele. A exposição é também um sonho antigo, que vamos lançar agora este apelo aqui. Precisa de quê? De apoio? Preciso de salas que estejam interessadas em ter a exposição, porque... para pôr muitas fotos tuas, muitas? Tens quase 200? Sim, não vão ser as 200, porque tenho muitas que são séries, não é? Okay. Sim, mas faz-se uma seleção e pronto. Exatamente, são à roda de 50, 60 fotografias. E roupas dele, quem tem? Eu tenho ainda um fato. Mas já não há quase nada, porque foi tudo vendido em leilão, não é? Foi? Não sabia. Quando ele morreu? Não, uns anos depois, em 19. Ok. Este livro tem uma seleção de umas 150 fotos, se não me engano, este livro-álbum, que lançaste há 4 anos, mas ficaram muitas de fora. Poderia vir uma segunda edição, se houvesse interesse de alguma editora nisso? A ideia é essa, porque como a editora não quis... Porque está por temas, não é cronológica, não? É por temas. Não posso pôr cronologicamente. Corpo, não sei, não posso pôr cronologicamente, porque aquilo é um... E também foi em 2 anos? hiato de tempo muito curto. Uns anitos, poucos. E não tem muita lógica, porque nem eu sei em 90, foi em 81, mas sei lá se foi no princípio, se foi depois, no fim, não tenho essa referência cronológica. Fotografávamos tanto, tínhamos sempre tanto material que acabava por ficar tudo no seguimento umas das outras, não havia datas certas. Claro. Sei que foi naquele período, portanto, a melhor maneira de arrumar aquele livro foi pôr por temas. Tu tens entretanto, já este ano, quando fez 40 anos da sua morte, em junho, 13 de junho, aliás, ele morreu no dia de Santo António. Exatamente. Ele, quando foi para a Guerra de Angola, disse à mãe: mãe, põe uma vela ao Santo António para que me proteja. Eu sou António também, é engraçado que me proteja lá em Angola. E sim, foi. Mas ele realmente em Angola não teve grande cenário de guerra. Mas chegou a ter uma banda lá e fez um grande sucesso. Exato, foi bom. Mas não esteve propriamente na guerra. Sim. Teve a facilidade do irmão lá estar na tropa e de vez em quando trocava de sítio. Exatamente, para não ir para a frente. Houve nesta altura, em 13 de junho, com a Terra Esplêndida, houve esta venda de fotografias online, na loja online. Sim. Uma fotografia, uma edição exclusiva, com impressão em fine art, não sei o quê, que continua. Se as pessoas forem ao site da Terra Esplêndida, podem adquirir e comprar estas fotos. Porque é necessário tratar os negativos, é necessário fazer uma boa digitalização das mesmas para ficarem para futuro, não é? E isso é tudo um processo demasiado caro para uma pessoa. Portanto, tem que ser ou entidades a fazê-lo, ou então esta venda que vai angariar dinheiro para isso mesmo, porque...
A exposição também era giro. Agora amanhã vai haver este colóquio, amanhã e depois vai haver este colóquio, mas a exposição também era uma coisa bonita. Eu gostava muito. Eu sei que já para há um ano ou há uns meses que eu ouvi falar que estavam a tentar arranjar uma sala. Até há mais, não é? Que se queria fazer. Isso era uma coisa importante. E este ano teria sido o ano ideal. Pois era, mas este ano houve muitas efemérides. Sim, e eleições e tudo e mais alguma coisa. E portanto as verbas voaram todas para outros campos. A Manuela Gonzaga está aqui de parabéns, ela também já esteve aqui neste espaço, porque organizou este congresso. A última mesa redonda, portanto, é a 8ª sessão, dia 6, portanto, vai ser na sexta-feira, das 4h15. A partir das 4h15 é uma conversa com pessoas que privaram com ele. Helena D'Água, Júlio Isidro vai lá estar, vai lembrar ele no Passeio dos Alegres. A Helena D'Água, ele chamava-lhe Aguinha. Era. Estavam na Valentim Carvalho os dois, e quando ele morreu ela lançou aquele disco com temas dele. O Fernando Heitor, que era cliente da barbearia e que depois levou para o cinema, fez lá uma aparição fugaz no cinema e que escreveu algumas letras para as músicas dele. E o Luís Filipe Sarmento, que trabalhava no circo, portanto ele adorava o circo, o António, o teu amigo António. É que o Sarmento entradas no concerto, trocava por bilhetes de circo. É familiar de circenses. Ok, pronto. De artistas de circo. Eu gostava, dava com direito a entrada nos bastidores. Exato. Muito bem, recordem-me a cantar. No fundo é este recado que a gente queria deixar aqui. Teresa Couto Pinto, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, a grande amiga que foste. Eu agradeço muito, porque falar do António é sempre um prazer e temos... E tu estiveste tão por dentro. Essa obrigação de também próxima, manter a sua memória viva. Claro que sim. E este congresso da manhã e depois vai ajudar muito, que fica aqui esta dica, não esqueça, se puder vá, coloque variações em torno de António, que vai ser também 5 vamos lá ter e umas 6 fotografias para vender, portanto. Pronto. A organização da Manuela Gonzaga e da Catarina Pimentel Neto vai ser aqui na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, ali à Avenida de Berna. Teresa Couto Pinto, muito obrigado por teres vindo. Obrigadíssimo pelo convite. Sempre. Muito obrigado. Muito obrigada.